Olá, pessoal. Bom, dando sequência à nossa resolução da prova da último exame de suficiência, né, que foi a segunda versão de 2022, nós comentamos nos vídeos anteriores até a questão número 30. Então, se você está chegando aqui agora, né, primeiro, prazer, meu nome é Eliane, sou a fundadora do Momento de Estudar. A gente já comentou até a questão número 30 nos vídeos anteriores, então o link para você acessar os vídeos anteriores estão aqui na descrição do vídeo. E seria até interessante que você assistisse a partir da primeira parte do vídeo, a partir do início da prova, porque eu deixei uma introdução bem completa lá para você entender tudo como que está acontecendo, o que vai acontecer nesses próximos dias, tá? Bom, então agora a gente vai comentar da questão 31 até a 40 nesse vídeo. Não se esqueça, né? Eu deixei um link aqui logo abaixo do vídeo também. Abaixo do vídeo tem várias informações, mas eu deixei aqui para vocês um link para vocês baixarem um e-book que eu organizei aqui para vocês. Então, esse e-book é um presente que eu estou dando para vocês em comemoração aos 9 anos do Momento de Estudar. Para você baixar, é só você clicar aqui no link, deixar os seus dados. Deixando os seus dados, você vai ficar na lista VIP do Momento de Estudar, do nosso blog. E aí eu vou te dando outras informações, vou enviando listas de questões, vou avisando sobre aulas gratuitas e tudo mais, tá? Mas precisa deixar o link, precisa deixar as informações, né, lá na lista, porque senão não vou conseguir ter o seu contato para te enviar outras informações no futuro, né? No futuro e não tão longe assim, tá? Geralmente eu costumo enviar toda semana, eu envio alguma coisa. E aí, então você vai baixar o e-book. É um e-book que eu fiz aí com a nossa prova comentada. Como eu expliquei nos vídeos anteriores, essa prova comentada, ela, em geral, nas outras edições, eu costumo vender esse e-book por R$ 50. E aí, nessa vez, eu resolvi presentear vocês. Então, ele não tá só a prova comentada, eu coloquei alguns outros, adicionei algumas outras coisinhas também, para que ele fique um pouco mais completo, para que ele possa te ajudar nessa revisão para o exame de suficiência. Além disso, aqui na descrição do vídeo também tem um link para você baixar todas as provas anteriores. Então, as provas anteriores, sem os comentários, ela está disponível no blog do formato gratuito. Então, você encontra desde a primeira prova que aconteceu lá em 2011 até essa prova agora que foi a última. Bom, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né? Então, todas as provas anteriores, elas estão disponíveis gratuitamente e você consegue adquirir algumas provas anteriores comentadas lá também através desse mesmo link. Então, tá tudo disponível aí no blog. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato, deixar um comentário. Por último, o que eu sempre falo aqui é que o conteúdo é gratuito, eu cobro em curtidas, então, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Nós temos uma programação aqui para esse ano de 2023, onde a gente vai trabalhar principalmente, né, com exame de suficiência e concursos e normas comentadas. Então, a gente vai ter uma sequência de normas que a gente vai trabalhar aqui também esse ano de 2023. E as matrículas, né, para o Momento de Estudar para o CRC, que é o preparatório para o exame de suficiência comigo, elas estão abertas, então eu faço acompanhamento direto com as turmas, eu que respondo dúvidas, eu que estou ali lidando com os alunos diretamente. A gente está iniciando uma nova turma, que é a turma de 2023. Então, todas as informações, se você quiser vir estudar com a gente, elas estão aqui na descrição do nosso vídeo também, tá? Tem um link lá com todas as informações. E tem o link também para você, caso você tenha interesse também em estudar para concursos, você pode entrar na comunidade MDE, onde você tem acesso tanto ao Momento de Estudar para o CRC, quanto ao curso regular de Contabilidade Geral, além de lives que a gente vai programar durante aí esse ano de 2023, onde a gente vai trabalhar com normas comentadas. Então, vai ser como um curso de normas mesmo que a gente vai trabalhar, né? Então, tudo isso através da comunidade, então você faz uma única matrícula e tem acesso durante um ano a todos os cursos e todos os próximos cursos que forem surgindo durante o seu período de acesso. Bom, vamos começar aqui então. Na questão, a gente parou então na questão número 30. Não se esqueça que aqui na descrição eu também vou deixar a minutagem dos vídeos para que você consiga acessar. De repente você quer só uma questão específica, então você consegue clicar aqui nos minutinhos, né? Ele fica um link azul, e você consegue
acessar para poder assistir somente aquela questão, né? Sem precisar assistir tudo. Mas é lógico que eu te convido a assistir tudo, né? Porque eu preparei aqui pensando que você vai assistir tudo, né? Então não venha assistir só uma questão ou outra, tá? E é isso, gente. Então vamos aí às nossas questões, né? Questão número 31. Em 2021, uma cadeia de lojas passou a avaliar a abertura de uma nova filial em 2022, cujo investimento inicial era de R$ 50.000. Os contadores estimaram as receitas e despesas em reais para o primeiro ano da filial do seguinte modo. Então, nós temos uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna, nós temos o ano. Na segunda, as receitas. Na terceira coluna, as despesas. Então, nós temos aí 2022, R$ 50.000 de receitas, R$ 80.000 de despesas. Ano de 2023, R$ 60.000 de receitas, R$ 50.000 de despesas. Ano de 2024, R$ 80.000 de receitas, R$ 50.000 de despesas. Ano de 2025, R$ 100.000 de receitas, R$ 60.000 de despesas. 2026, R$ 110.000 de receitas, R$ 100.000 de despesas. Assinale o ano da ocorrência do payback simples. Letra A, 2023, B, 2024, C, 2025, D, 2026. Bom, aqui é uma questão de matemática financeira. E aí, eu vou trazer para vocês a resposta que a banca deu para os recursos, né, que vocês enviaram. E aí depois eu vou mostrar o meu raciocínio para vocês, tá? Então, a resposta da banca foi que na questão o investimento foi de R$ 50.000, os resultados por ano foram os seguintes. Então, em 2022, a gente tinha lá menos R$ 30.000, um acumulado então de R$ 80.000, porque eles acumularam os 30, né, com os 50 que precisava ser coberto. Em 2023, R$ 10.000, então teve um acumulado de 70.000, então menos 80.000 mais 10.000 dava 70. No ano de 2024, R$ 30.000, acumulado de menos 40, então é menos 70 mais 30, que daria aí menos 40. E em 2025 entrou 40.000, então era menos 40, entrou 40, o acumulado ficou zero. E aí eles consideraram então que no ano de 25 aconteceu o payback, onde você teve todo o retorno do investimento realizado. Daí, essa foi a resposta lá dos recursos, né? Eu, Eliane, até coloquei aqui, eu fiz uma tabela para a gente poder entender melhor, aproveitando a tabela que já estava no enunciado. Então, no início, a gente tinha um investimento de 50. Eu já coloquei aqui negativo, por quê? Porque, na verdade, você quer, quando você faz o investimento, você quer o retorno. Então, você quer retornar pelo menos esses 50.000. Então, para você retornar esses 50.000, já ficou 50 negativo, então, porque você quer fazer o retorno dele. Então, nesse momento, a gente teve, em 2022, a gente teve uma receita de 50.000, uma despesa de 80.000, ou seja, a gente teve uma despesa maior que a receita, no valor de 30.000. Então, tivemos um resultado negativo de 30.000. 30.000 negativo, a gente já tinha 50 negativo, então a gente ficou com 80.000 negativo. Essa foi o raciocínio que eu estabeleci aqui, porque eu achei que seria mais tranquilo para vocês, tá? Então, 50 mais 30 é igual a 80. Daí, no ano de 2023, a gente teve R$ 60.000 de receitas e R$ 50.000 de despesas, ou seja, a gente teve um resultado de 10 positivo, porque as receitas foram maiores que as despesas. Então, 10.000 positivo, a gente estava com um saldo de menos 80, entrou 10, ficou o que agora? Ficou um saldo de menos 70.000. No ano de 2024, a gente tinha uma receita de R$ 80.000 e uma despesa de 50.000. As receitas foram maiores que as despesas em valor de R$ 30.000. Então, tivemos um saldo de R$ 30.000 positivo.
o nosso saldo estava de 70 mil reais, entrou 30, a gente tem uma diferença agora só de 40 mil que ficou negativo. Então, esse é o ano de 2024. Em 2025, a gente tinha uma receita de 100 mil reais, uma despesa de 60 mil reais. Ficamos com uma diferença de 40 mil reais. A gente estava com 40 negativo, então estava 40 negativo, entrou 40, ficou zero. Então, nesse momento em 2025, que a gente vai ter o que a gente vai chamar de payback, que é o retorno de todo o investimento que a gente fez até o momento. Então, não só ele cobriu o investimento, como ele cobriu todos os lucros e prejuízos que a gente teve durante esse momento. Aliás, cobriu os prejuízos, né? Não exatamente os lucros. Então, é isso. Então, qual é o ano em que a gente teve o retorno? No ano de 2025, gabarito letra C. E aí tá aí as minhas redes sociais, tá, gente? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá? Eu sei que quase 80% vem aqui, assiste meus vídeos, vai embora, não me dá moral, não vem aqui, não se inscreve. Então se inscreva, gente. E não se esqueçam, vocês também podem me seguir lá no Instagram, tá? Tem o Instagram do blog, que é o Momento de Estudar, e tem o meu pessoal, que é o Reis Eliane 2, tá? Bom, vamos lá então. Deixa eu apagar isso aqui. Questão 32. Em 1º de janeiro de 2021, uma empresa contraiu uma dívida com terceiros no valor de 20 mil reais. A empresa pagou toda a dívida em 31 de outubro de 2021. Na data, a soma do principal e dos juros foi de 28 mil reais. Considerando o regime de juros simples, qual a taxa de juros mensal paga pelo empréstimo? Letra A, 3,63%, B, 4%, C, 4,40%, D, 5%. Outra questão de matemática financeira, então nessa prova a gente teve 2 questões de matemática financeira, a gente não teve nenhuma de estatística. Maravilhoso, porque eu não sou bom em estatística. Então vamos lá. Os dados da questão. Os juros. Quais são os juros? Ele falou lá, ele disse aqui, né? Que ele contraiu uma dívida de 20 mil e ele pagou o principal mais os juros com 28. Então, quais são os juros? Os juros são 8 mil. O capital inicial foi de 20 mil. Ele não falou para a gente a taxa, porque é isso que a gente precisa encontrar, e o período é de 10 meses. Então, a fórmula dos juros simples é os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, 8 mil de juros é igual a 20 mil de capital inicial, vezes 10, que é o tempo, vezes I, que é a taxa que a gente vai encontrar. E aí, a gente vai encontrar uma taxa de 4%. Então, o gabarito aqui ficou sendo a letra B de bola. Questão 33. Empresa brasileira fundada na década de 1949 atua em um mercado muito competitivo e dominado por grandes grupos multinacionais. Essa empresa precisa oferecer sempre soluções inovadoras e criativas a seus clientes. Caso contrário, corre o risco de perder mercado e ser engolida por algum gigante do setor. A demonstração financeira elaborada pela citada empresa, que permite aos interessados visualizar sua posição financeira e patrimonial em determinada data, trata-se de: letra A, balanço patrimonial, B, demonstração dos fluxos de caixa, C, demonstração do valor adicionado, D, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Bom, o que ela está pedindo? Ela está pedindo aqui para a gente, para ela, né, para a gente para a gente apresentar qual é a demonstração financeira que vai visualizar a sua posição financeira e patrimonial em determinada data. Qual é? É o balanço patrimonial, né, pessoal? Então, não sei, acho que em relação a essa questão, acho que não teria muitas dúvidas, né? Porque não teria outra demonstração aqui que mostrasse a posição financeira e patrimonial, já que a DLPA vai mostrar só a parte dos lucros e prejuízos acumulados. A DVA vai né, e nada a ver, e a DFC também mostraria só os fluxos de caixa, então
é uma questão mais simples e talvez na hora da prova muita gente deve ter procurado a pegadinha aqui, né? Falou assim, não, tá fácil demais, deixa eu ver, tem algum pega aqui. Na verdade, não tinha. Então, realmente, em alguns momentos, eles vão colocar algumas questões que realmente são mais simples, né? Então, acho que essa é a segunda bem mais simples, né? A gente já passou por uma. E talvez a gente acaba ficando com medo, achando que tem até alguma coisa escondida que a gente não conseguiu enxergar, né? Mas era só isso mesmo. Questão 34. Os elementos reconhecidos nas demonstrações contábeis são quantificados em termos monetários. Isso exige a seleção de uma base de mensuração. A base de mensuração é uma característica identificada de item sendo mensurado. Aplicar a base de mensuração a ativo ou passivo cria uma mensuração para esse ativo ou passivo e para as respectivas receitas e despesas. De acordo com o disposto na NBCTG Estrutura Conceitual para relatório financeiro, não ou são considerados como base de mensuração do valor atual do item a ser mensurado. Letra A, valor justo. B, custo histórico. C, custo corrente. D, valor em uso e valor em comprimento. Então, essa é uma questão que cobra a NBCTG Estrutura Conceitual, que é o nosso CPC 00. Tem aqui no canal, para quem não é aluno e está assistindo pelo YouTube, tem no canal um vídeo que eu já gravei, ele já está até mais antigo, eu vou gravar outro agora recente, onde a gente trabalhou, a gente leu e comentou a norma completinha, né, o CPC 00. Se você é aluno do Momento Estudar para o CRC, a aula que a gente trabalha com a NBCTG Estrutura Conceitual é a aula número 8, se não me engano. No curso regular de contabilidade geral a gente também trabalhou ela, não lembro o número da aula, tá? Não sei se é a aula número 6, não tenho certeza. Mas é uma das normas das poucas normas que eu indico que vocês leiam por completo, assim, para poder fazer a prova. Então, eu sempre indico que vocês leiam, no mínimo, né, o CPC 00, a NBCTG Estrutura Conceitual, e também o código de ética, porque ele sempre vem, principalmente o código de ética, sempre vem, né, cobrando pelo menos aí 2, 3, a gente tem até 4 questões de ética em cada prova, então vale muito a pena fazer essa leitura. E o CPC 00 ele acaba servindo de base para todos as outras normas, os outros pronunciamentos. Então, você vai precisar dele em algum momento, de qualquer forma. Então, eu acho muito importante. Vai ser um dos vídeos que eu vou regravar aqui para o canal e também lá para os alunos, né? Para os alunos já está disponível. Então, é isso, tá? Indico fortemente que você leia. Bom, aí eu peguei os trechos, então, da NBCTG Estrutura Conceitual, que é o 6.10 e o 6.11. No 6.10, ele fala que as mensurações ao valor atual fornecem informações monetárias sobre ativos, passivos e respectivas receitas e despesas, utilizando informações atualizadas para refletir condições na data de mensuração. Devido à atualização, os valores atuais de ativos e passivos refletem as mudanças desde a data da mensuração anterior em estimativas de fluxos de caixa e outros fatores refletidos nesses valores atuais. No 6.11, ele diz que as bases de mensuração do valor atual incluem o valor justo, o valor de uso de ativos e o valor de cumprimento de passivos e o custo corrente. Então, qual daqueles itens, né, que não está? Vai ser o item aqui do custo histórico, né? Porque aqui ele já diz, né, que não é o valor justo, que é a letra A, o valor em uso de ativos e o valor de cumprimento de passivos, que é a letra D, e o custo corrente, que é a letra C. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B, onde ele fala do custo histórico. E aí eu coloquei aqui sobre o custo histórico, que é o item 6.4, onde ele diz, então, que a mensuração ao custo histórico fornece informações monetárias sobre ativos, passivos e respectivas receitas e despesas, utilizando informações derivadas, pelo menos em parte, do preço da transação ou outro evento que deu origem a eles.
Diferentemente do valor atual, o custo histórico não reflete as mudanças nos valores, exceto na medida em que essas mudanças se referirem à redução ao valor recuperável de ativos ou passivos, que se torna onerosa. Então é isso. E aí o nosso gabarito ficou sendo, então, letra B, onde a gente tem o custo histórico. Questão 35. Conhecer as normas que regem um negócio ou uma profissão é fundamental para o desenvolvimento, a valoração e a permanência da empresa e do profissional no mercado. O desconhecimento e normatizações e regulamentações pode prejudicar a empresa e, por isso, é muito importante que o profissional da contabilidade busque sua certificação e constante atualização. Considerando as definições constantes na NBCTG Estrutura Conceitual para o relatório financeiro, relacione adequadamente os termos apresentados aos seus respectivos significados. Então, nós temos o item 1, classificação, 2, prudência, 3, desreconhecimento, 4, agregação, 5, recurso econômico. E os itens, o primeiro item, parte ou totalidade determinado ativo ou passivo é apartada, retirada do balanço patrimonial da entidade. Segundo item, organização de itens que compõem os demonstrativos financeiros com base em características compartilhadas para fins de apresentação e divulgação. Terceiro item, soma de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas que possuem características compartilhadas e são incluídas na mesma classificação. 4. Direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. E o 6, exercício de cautela ao fazer julgamento sob condição de incerteza. 6 não, né, gente? O último é o 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. O último é o 5, tá? Que é o exercício de cautela ao fazer julgamento sob condição de incerteza. Então, a sequência está correta em letra A, 4, 2, 1, 5, 3. Letra B, 3, 4, 1, 2, 5. Letra C, 2, 5, 4, 3, 1. Letra D, 3, 1, 4, 5, 2. Bom, aí eu já vou partir logo, então, já comentando, porque tá tudo na norma, né? Então, conforme a norma, o primeiro item, que é a parte ou totalidade determinado ativo ou passivo, é apartada, retirada do balanço patrimonial da entidade, é a definição de desreconhecimento, e tá lá no item 5.26, onde ele fala que desreconhecimento é a retirada de parte ou da totalidade do ativo ou passivo reconhecido no balanço patrimonial da entidade. Então, o primeiro item é o item 3. Depois, organização de itens que compõem os demonstrativos financeiros com base em características compartilhadas para fins de apresentação e divulgação, é o item de classificação, que é o item 7.7, onde ele fala lá que classificação é a organização de ativos, passivos e patrimônio líquido, receitas e despesas, com base em características compartilhadas para fins de divulgação e apresentação. Então, o segundo item é o item número 1. O próximo, soma de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas que possuem características compartilhadas e são incluídas na mesma classificação. Esse é a agregação. A agregação está no item 7.20. E ele diz que a agregação é a soma de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas que possuem características compartilhadas e são incluídas na mesma classificação. O próximo é o direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos, que é o de recurso econômico, e aí está lá no item 4.4, onde ele diz que recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, então esse é o item número 5. E por último, exercício de cautela ao fazer julgamento sob condições de incerteza, é a neutralidade. A neutralidade está no item 2.16, onde ele diz que a neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. Prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamento sob condição de incerteza. Esse é o item 2. A sequência ficou 3, 1, 4, 5 e 2, gabarito letra D de dado.
Questão 36. Considerando o processo e os critérios de reconhecimento e desreconhecimento, além de outras conceituações existentes na NBCTG Estrutura Conceitual, para relatório financeiro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, nós temos aqui 3 itens, 4 itens, e depois a gente tem que marcar a sequência correta. Daí, ao invés de ler aqui e depois ler de novo, então eu já vou ler de uma vez, tá? Então, primeiro item. Reconhecimento é o processo de captação para a inclusão no balanço patrimonial e na demonstração do valor adicionado de item que não atenda à definição de um dos elementos das demonstrações contábeis. Então, tá falso. No item 5.1 da NBCTG Estrutura Conceitual, ele vai dizer que reconhecimento é o processo de captação para a inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente de itens que atenda à definição de um dos elementos das demonstrações contábeis: ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. No próximo item, reconhecimento de ativo ou passivo específico é apropriado se fornecer não apenas informações relevantes, mas também a apresentação fidedigna desse ativo ou passivo e de quaisquer receitas e despesas ou mutações do patrimônio líquido resultantes. Tá verdadeiro, né? Esse é o item 5.18 da norma, que vai dizer que reconhecimento de ativo ou passivo específico é apropriado se fornecer não apenas informações relevantes, mas também representação fidedigna desse ativo ou passivo e de quaisquer receitas, despesas ou mutações do patrimônio líquido resultantes. Próximo item. Somente itens que atendam à definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido devem ser reconhecidos no balanço patrimonial. De igual forma, somente itens que atendem à definição de receitas ou despesas devem ser reconhecidos na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente. Contudo, nem todos os itens que atendem à definição de um desses elementos devem ser reconhecidos. Verdadeiro, esse é o item 5.6, onde ele fala lá que somente itens que atendam à definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido devem ser reconhecidos no balanço patrimonial. De igual forma, somente itens que atendem à definição de receitas ou despesas devem ser reconhecidos na demonstração do resultado e da demonstração do resultado abrangente. Contudo, nem todos os itens que atendem à definição de um desses elementos devem ser reconhecidos. E o último item, acho que é o último. Não é possível definir precisamente quando o reconhecimento de um ativo ou passivo fornece informações úteis aos usuários das demonstrações contábeis, a um custo que não supere os seus benefícios. Esse item está verdadeiro, né? É o item 5.9, onde ele fala, né? Não é possível definir precisamente quando o reconhecimento de um ativo ou passivo fornece informações úteis aos usuários das demonstrações contábeis a um custo que não supere os seus benefícios. É praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, a sequência ficou falso, verdadeiro, 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 gabarito, letra B de bola. Questão número 37. Em uma reunião da diretoria de determinada empresa com o contador-chefe do departamento de contabilidade, o diretor financeiro questionou se poderia deixar de recolher os tributos devidos no ano de 2022, na expectativa de o governo conceder anistia de débitos tributários em decorrência da pandemia de Covid-19. O contador examinou as normas tributárias atuais e alertou a toda a diretoria, oficialmente por escrito, da existência de penalidades aplicáveis aos reconhecimentos de tributos em atraso e orientou que os tributos fossem recolhidos nos prazos estabelecidos na legislação então vigente. Considerando unicamente a situação descrita e com base no Código de Ética Profissional do Contador, que é a NBCPG 01, analise a conduta ética do profissional de contabilidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí nós temos 4 itens, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ler já o item e a gente já vai encontrando a resposta. Então, o primeiro item: exerceu a profissão contábil com imprudência, já que existe a expectativa do governo conceder anistia de débitos tributários. Falso, né? Aqui ele estava esperando o dia do perdão por causa do Covid, não teve dia do perdão. Então, aí é o item 5 da NBCPG 01.
Ele fala assim na norma, né, que no desempenho de suas funções é vedado ao contador orientar o cliente ou empregador contra as normas brasileiras de contabilidade e contra disposições expressas em lei, e exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado os direitos ou causado prejuízos a outrem. Então tá falso. No segundo, exerceu a profissão contábil com zelo, pois alertou sobre as existências de penalidades aplicáveis nos reconhecimentos de tributos em atraso. Tá verdadeiro, né? É o item 2 da NBC PG01, que é o nosso código de ética. Eu acho até que eu vou incluir o código de ética para vocês no e-book, tá? Porque nesse momento que eu estou gravando, né, eu não terminei o e-book. Ele tá só as partes, eu não juntei as partes ainda. Então, até eu liberar o vídeo para vocês ainda dá tempo. Eu acho que eu vou acrescentar lá, porque eu gosto de falar que eu gosto de sempre indicar que vocês leiam o código de ética, independente da profissão que vocês vão exercer, que vocês vão escolher, mas só de ter escolhido, por exemplo, a graduação em ciências contábeis, já é importante que vocês saibam o código de ética. E eu brinco assim que com os alunos e falo para eles que eles podem levar o código de ética, imprimir um para cada colega, né? Presentear no ambiente de trabalho, porque é muito importante o código de ética e pouquíssimos dão, né, a atenção devida. Então, no item 2, a conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta norma, nas demais normas brasileiras de contabilidade e na legislação vigente. E item 4, são deveres do contador exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses dos seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. E ainda o item 5, no desempenho de suas funções, é vedado ao contador exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado direitos ou causado prejuízos a outrem. Então, o segundo item está verdadeiro. O próximo, exerceu a profissão contábil com negligência, considerando que a sua orientação poderá ocasionar uma redução no patrimônio do cliente. Tá falso, é o mesmo item número 5 que a gente já leu no item anterior, tá? Então, no desempenho de suas funções, é vedado ao contador orientar o cliente ou empregador contra normas brasileiras de contabilidade e contra disposições expressas em lei, exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado os direitos ou causado prejuízos a outrem. Próximo item, exerceu a profissão contábil com diligência, pois orientou que os tributos fossem recolhidos nos prazos estabelecidos na legislação vigente, tá verdadeiro, né? Esse é o item 2 da norma, onde ele vai falar que a conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta norma, nas demais normas brasileiras de contabilidade e na legislação vigente. Tem o item 4 também, onde ele fala que são deveres do contador. Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses dos seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. E ainda tem o item 5, que ele diz lá que no desempenho de suas funções é vedado ao contador concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado, e orientar o cliente ou o empregador contra normas brasileiras de contabilidade e contra disposições expressas em lei, e ainda exercer a profissão contábil com negligência, imperícia e imprudência, tendo violado direitos ou causado prejuízos a outrem. Então, o gabarito aqui ficou sendo a letra D. Na letra D, deixa eu entrar aqui para olhar. Na letra D, a sequência é falso, verdadeiro, né? E ficou essa sequência mesmo. Então, gabarito letra D de dado.
Questão 38. De acordo com a NBC PG 01 de 2019, o Código de Ética Profissional do Contador, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos aí 4 afirmativas e depois a gente tem que marcar as que estão corretas. Então, item 1. Aliás, eu coloquei primeiro aqui o item sobre o Código de Ética, né, a NBC PG 01, o item número 6, onde ele fala assim, que o contador pode, são coisas que o contador pode, tá? Para aproveitar para a gente fazer uma revisão. Então, ele pode publicar trabalho científico ou técnico assinado e sob sua responsabilidade. Ele pode transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional com a anuência do cliente sempre por escrito. Ele pode transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica, e ele pode indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes, esta quando autorizadas por estes. Então é isso, tá? São itens, né, que o contador pode. No item 1 da nossa questão, o contador pode indicar em veículo de comunicação os trabalhos realizados e a relação de clientes quando por estes autorizado. Verdadeiro, né? Esse é o item 6 da resolução. Mas a gente tem que ficar atento que ele pode, por exemplo, ir nas redes sociais, que é um veículo de comunicação, né? E falar que fulano é o meu cliente, a gente fez um trabalho assim e tal, mas o cliente precisa ter autorizado essa publicação, tá? Então você não pode sair publicando qualquer coisa, colocar o nome do seu cliente, você não pode identificar o seu cliente sem autorização dele. Item 2. É vedado ao contador transferir, ainda que parcialmente, a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional? Falso, né? No item 6 que a gente acabou de ver, ele fala lá que o contador pode transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional com a anuência do cliente, ou seja, o cliente precisa autorizar por escrito, sempre por escrito, e transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre a sua responsabilidade técnica. Então, se a transferência for parcial, você vai transferir para outra pessoa fazer o serviço, mas a responsabilidade técnica ainda continua sendo sua. Se você for transferir o serviço por completo, você pode transferir para outro profissional, mas o cliente precisa te autorizar por escrito. Item 3. Com a anuência por escrito do cliente, o contador pode transferir o contrato de serviço a seu cargo a outro profissional? Verdadeiro, né? O que a gente acabou de ver no item anterior. 4. Os profissionais de contabilidade poderão executar campanhas agressivas de marketing, estipulando honorários em valores irrisórios para angariar uma grande quantidade de clientes. Falso, né? Se você não soubesse nada, só de você ver que a campanha é agressiva, você já poderia saber que é falso. Porque não existe esse negócio de campanha agressiva em praticamente área nenhuma profissional, né? Não só na nossa, mas as outras também não podem. Então, no item 11 da NBC PG 01, ele fala que a publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática de mercantilização. O que é mercantilização? É sair gritando que você está vendendo 20 ovos por 10 reais. Então é praticamente isso, sabe? Vendendo a preço de banana. Tipo, eu tô vendendo um cacho de banana por 10 centavos. Não existe isso. Então, e aí a gente vê muito, né? A gente vê uma galera falando, oferecendo serviços contábeis por preços irrisórios. A gente vê a galera fazendo aí, a galera que faz imposto de renda a 10 real, né? A 10 real. Então, nada disso aí não pode, tá? Então, fiquem atentos. Quem tiver dúvida, aliás, se você, mesmo se não tiver dúvida, dá uma lida no código de ética. Então, você vai baixar o e-book. Eu vou colocar o código de ética no e-book. Faça o favor de baixar o código de ética e ler completamente, tá? Baixar o código de ética não, né? Baixar o e-book e lá no e-book da prova comentada eu vou colocar o código de ética também. Então, por favor, leiam o código de ética, tá?
Então, gabarito aí, letra B de bola. Questão 39. O contador é o profissional que cuida das questões econômicas, financeiras, tributárias e patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas e, por isso, a sua atuação deve ser sempre pautada pela conduta ética. De acordo com a NBC PG 100, relacione a conduta do profissional da contabilidade descrita na afirmativa a seguir com o respectivo princípio fundamental de ética. Item 1. Ser direto e honesto em todas as relações profissionais e comerciais. 2. Respeitar o sigilo das informações obtidas. 3. Cumprir as leis e os regulamentos pertinentes para evitar a conduta indevida. 4. Atuar de forma diligente de acordo com os padrões técnicos e profissionais aplicáveis. E aí a gente tem 4 itens, né? Então tem competência profissional e devido zelo, comportamento profissional, integridade, confidencialidade. E aí a gente tem que marcar a sequência correta. Então, a NBCPG 100, ela tem então esses, o que eles chamam de princípios éticos, né? E a gente já teve outras questões que cobrou isso também, tá? Então, é bom ficar atento à NBCPG número 100. Aí ficar atento, eu digo assim, em relação ao conteúdo, né? Para quem é nosso aluno, a gente já trabalhou nas nossas aulas com as questões, então a gente já viu muita coisa. Para quem está assistindo pelo YouTube, tem uma aula de ética, eu sempre deixo uma aula de ética mais atualizada aqui. Já tô para gravar outra também, né? Então, tem uma aula aqui no canal. É só você dar uma olhada aí. Nossa, tem tanta coisa aqui no canal, né? A gente já passou a gente já tá em quase 600, ou já passou de 600 vídeos. Aos mais antigos eu tirei daqui, né? Porque foram os primeiros que eu gravei, eu acabei tirando. Ainda tem uns bem antigos ainda que eu quero tirar. Mas tem muita coisa aqui, então sempre que você procurar alguma coisa, vai acabar encontrando aqui no canal. Bom, o que a NBCPG 100 fala? Ela fala que integridade é ser direto e honesto em todas as relações profissionais e comerciais. Objetividade, não comprometer julgamentos profissionais ou comerciais devido a comportamento tendencioso, a conflito de interesse ou a influência indevida de outros. Competência profissional e devido zelo, para obter e manter conhecimento profissional e habilidade no nível necessário para assegurar que o cliente ou a organização empregadora receba serviço profissional competente com base em padrões técnicos e profissionais atuais e legislação relevante, e atuar de forma diligente de acordo com os padrões técnicos profissionais aplicáveis. Confidencialidade é respeitar a confidencialidade das informações obtidas em decorrência de relações profissionais e comerciais, e comportamento profissional é cumprir com as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer conduta da qual o profissional da contabilidade tenha conhecimento ou deva ter conhecimento que possa desacreditar a profissão. E aí, com isso, a gente vai ter, então, a sequência 4, 3, 1, 2, e aí ficou 4, 3, 1 e 2, gabarito letra C. Questão número 40. Considerando a legislação sobre ética profissional, incluindo normas correlatas, especificamente no que se refere à NBC PO 900, que dispõe sobre a independência do trabalho de asseguração, diferente de auditoria e revisão, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos 3 itens aí. E depois a gente vai marcar o item correto. Então, letra A, apenas a afirmativa 2 está eivada de vícios que a invalidam. Letra B, todas as afirmativas estão corretas e de acordo com as normativas. C, as afirmativas 1, 2 e 3 estão equivocadas e em desacordo com as normativas. D, apenas a afirmativa 3 está equivocada, pois o trabalho de asseguração pode aumentar a confiança de todos os envolvidos, inclusive da parte responsável. Bom, o item 1 ele fala que os trabalhos de asseguração devem ser obrigatoriamente baseados em afirmações ou em relatórios diretos, casos em que envolvem unicamente 2 partes distintas, a firma e a parte responsável,
tá falso, né? Lá no item 900.9, ele diz que os trabalhos de asseguração podem ser baseados em afirmações ou de relatório direto. Nos dois casos, eles envolvem três partes distintas: a firma, a parte responsável e os usuários pretendidos. Item 2. No trabalho de asseguração, a avaliação e, concomitantemente, a mensuração do objeto devem ser realizados exclusivamente pela firma, tá falso. No item 900.10, ele diz que no trabalho de asseguração baseado em afirmações, a avaliação ou a mensuração do objeto é realizada pela parte responsável. As informações do objeto estão na forma de afirmação pela parte responsável, que é disponibilizada aos usuários pretendidos. No item 3, a conclusão dos trabalhos de asseguração visa aumentar o nível de confiança da parte responsável, tá falso. No item 900.7, ele diz que os trabalhos de asseguração destinam-se a aumentar o nível de confiança dos usuários pretendidos no resultado da avaliação ou mensuração de objeto em contraposição a critérios. No trabalho de asseguração, a firma expressa uma conclusão destinada a aumentar o nível de confiança dos usuários pretendidos, que não seja a parte responsável no resultado da avaliação ou mensuração do objeto com base em critérios. A mensuração. A estrutura conceitual de asseguração descreve os elementos e os objetivos de um trabalho de asseguração e identifica os trabalhos aos quais as NBCs TO se aplicam. Para a descrição dos elementos e objetivos do trabalho de asseguração, consulte a estrutura conceitual de asseguração. Então, nós temos aí a sequência, então, ficou item 1 falso, 2 falso e 3 falso, né? Gabarito letra C. Bom, pessoal, então essa foi a nossa a nossa sequência de questões de hoje. Então, a gente comentou aqui da questão número 31 até a questão número 40. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E, por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que estudam contabilidade. E não deixem, tá, de se inscrever no canal e me seguirem também lá no Instagram, que é o @momento de estudar e o @reiseliane2, tá? As minhas redes sociais estão aqui. Os links estão na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem a minutagem, tem o link para você baixar o e-book e todos os outros links que são pertinentes, tá? Então, espero você no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais!